Muito bom dia, galera, sejam bem-vindos. Você que está assistindo aí o replay, você que viu depois, né? Tá vendo essa live depois, seja bem-vindo também. A gente vai falar sobre oferta irresistível, sobre como criar uma oferta irresistível, o que que ela é, como ela funciona e tal. E talvez muita gente aí já ouviu falar disso, ou enfim, já viu conteúdos a respeito disso, já viu de tudo a respeito de oferta irresistível, né? Não é novidade falar desse assunto, certo? Então, primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que falar sobre oferta irresistível não é novidade. Eu sei disso, você sabe disso. Fala Alex, galerinha chegando por aí, a Ana, Graziele, sejam bem-vindos, pessoal. Gente, oferta irresistível não é novidade. Porém, adivinhem, pouca gente faz. As pessoas não conseguem, de fato, executar o que na teoria todo mundo sabe. É muito comum a galera entrar e falar assim, ah não, mas eu já ouvi falar disso, eu já sei como é que funciona, eu sei como é que faz uma oferta irresistível. Ah é? Então aí quando eu vou ver as suas ofertas, se é que tem, né? Muita gente nem tem oferta, mas se você tem uma oferta, por que que ela não é de fato irresistível? Gente, vamos começar direto no ponto. Direto no ponto. Uma oferta irresistível pensa nas palavras. O que é uma oferta que é irresistível? É aquela em que a pessoa não resiste de fato. Ela não consegue não comprar. Vocês conseguem entender isso? Teoricamente, eu sei que vocês entendem, mas sabe aquela coisa que você quer comprar? Aquele item, aquele curso, aquele treinamento, aquela mentoria, que você fala, cara, se eu não comprar isso, eu sou uma besta, eu sou muito burro, eu preciso comprar. É muito difícil você resistir de fato a uma oferta que é de fato irresistível. Eu sei que parece redundante, mas as pessoas sabem disso na teoria e não sabem fazer na prática. Então, hoje o que a gente vai conversar aqui é exatamente sobre como você fazer as pessoas sentirem que essa oferta é irresistível. Não é só como criar um monte de bônus, um monte de itens que a pessoa vai olhar e falar, nossa, que incrível, meu Deus do céu. Não, não é isso. É como fazer a pessoa sentir uma vontade incontrolável de comprar, seja lá o que você esteja vendendo. Isso é uma técnica, existe uma forma de fazer isso estrategicamente, tá? Então a gente vai conversar sobre isso. E antes da gente entrar nesse assunto especificamente, galera, a minha intenção é a gente fazer várias lives como essa daqui, tá bom? Então, se você tá chegando aí agora, o que eu queria te dizer é, fica atento aqui ao meu perfil, porque eu vou fazer muito mais lives como essa. A gente ainda está escolhendo o horário, se vai ser às 9 horas, às 8 horas e tal. Aliás, já coloca aqui pra mim, o que vocês preferem? Vocês preferem que as lives sejam às 8 horas ou às 9 horas? Dependendo aí de como for a sua rotina, vai funcionar melhor pra você ou não, né? E, gente, a minha intenção aqui com essas lives é que a gente possa bater um papo a respeito de assuntos que geralmente eu consigo conversar com meus amigos, com os meus colegas, com os meus clientes, que eu passo esses conceitos para eles, mas que muitas vezes a gente não tem tempo de conversar aqui entre nós. Né? Ó, a Ingrid está achando que às 9 horas é melhor. Diz aí, pessoal, o que vocês acham que é melhor? Qual horário funciona melhor para vocês? Para que eu consiga aqui organizar entre 8 e 9 horas, vai ser mais ou menos nesses horários, tá? E outra, a minha intenção também, pessoal, é que vocês possam assistir essas lives, ou estejam aqui comigo, enquanto vocês estão fazendo alguma outra coisa, né? Então você está aí, sei lá, se preparando para trabalhar, você está já na academia, você está escrevendo alguma coisa, ou você quer continuar escutando, essa é a minha intenção. Aqui a gente não vai necessariamente passar para você uma aula. Isso aqui não é aula. Isso aqui não é aula. Isso aqui é uma conversa a respeito de assuntos que eu geralmente só converso quando eu estou, por exemplo, num almoço com algum amigo, ou num cliente, atendendo algum cliente, fazendo algum atendimento. Tá? Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é exatamente o que eu trago para essas pessoas que, enfim, contratam meus trabalhos para eu poder trabalhar com elas, né? E que muitas vezes eu acabo não conseguindo trazer aqui pro Instagram. Minha intenção é a gente ter isso aqui juntos, tá bom? A gente bater esse papo juntos. Gente, então, a primeira coisa que a gente precisa entender a respeito de uma oferta irresistível, e na verdade não é só a respeito da oferta irresistível, é a respeito de copywriting em geral, de tudo a respeito de copywriting, gente. Existe uma palavra só, que define, ou melhor, que simplifica tudo o que é copywriting. Tudo o que é esse marketing focado em gerar resultados. Uma palavra só. Será que você acerta? Vamos ver, qual é a palavra que vocês acham que resume copywriting? Ou que resume a comunicação voltada para fazer as pessoas agirem? Qual é a palavra que você acha que funcionaria nesse sentido? Né? Então vamos ver se a galera acerta aí. Como isso aqui é um bate-papo, vai ter sempre café. Vai ter sempre uma aguinha aqui do lado, a gente sempre vai bater esse papo juntos, tá bom? Vamos ver se vocês
acertam aí? Quem que chuta, pessoal? O que vocês diriam que seria essa palavra que resume copywriting em uma palavra só, né? Gente, a palavra é percepção. Percepção. Eu vou explicar. Olha só, alguém falou despertar desejos, né? Percepção. Por que percepção? Porque em copywriting existe um princípio muito poderoso, que é o seguinte: não importa o que você diz. Não importa o que você diz. O que importa é o que o outro está escutando. Ah, mas é a mesma coisa. Ah, é? E quando você diz, por exemplo, para os seus filhos irem tomar banho e eles não vão? Uai, eles entenderam. Por que eles não estão indo? Não é a mesma coisa? Você acha que eles estão escutando? Ah, meu pai quer que eu vá tomar banho, então eu estou indo agora? Não, não é isso que eles estão escutando. Que é o que você está dizendo, muitas vezes, né? Não, o que eles estão escutando é: ah, meu pai é um chato, fica tirando aqui meus brinquedos, me tirando do celular, da televisão, né? Não deixa eu brincar. É isso que ele está escutando. Ele está escutando o que ele pensa a respeito do que ele escutou. Segura essa. As pessoas estão escutando o que elas pensam a respeito daquilo que foi lido ou que foi falado para elas. Não é assim que funciona? Ou você consegue separar a sua mente na hora de ler alguma coisa? Você não consegue. Isso é o que a gente chama de interpretação, né? Então, e nessa palavra-chave que eu estou trazendo para vocês aqui, a percepção. Então, o que importa em copywriting é como as pessoas percebem a sua comunicação. Como elas entendem aquilo que você está dizendo. E o trabalho do copywriter, ou o trabalho da pessoa que cria marketing nesse sentido, é tão difícil, é tão desafiador exatamente por esse motivo. Porque não interessa o que você diz. O que interessa é o que o outro escuta. Esse é o grande segredo. Não interessa o que você diz. O que interessa é o que o outro escuta. Então, por exemplo, quando a gente estava na escola, né, quando a gente, enfim, fez lá ensino médio, ensino fundamental, na faculdade, seja onde for que você tenha estudado, né, ensinos técnicos e tal, qual que era a grande sacada, pessoal? Olha, como é que as pessoas te pediam para escrever? O que elas falavam na hora de escrever? Como é que você fazia para escrever? Quando eles pediam para escrever alguma coisa? Você escrevia aquilo que você queria dizer. Então você pensa, fala assim: bom, tenho que escrever sobre tal tema. Ok. O que eu posso falar sobre isso? É assim que a gente escrevia, né? O que eu posso falar sobre isso? Ah, eu posso falar tal coisa. Tá bom, mas se eu falar essa coisa, é só minha opinião. É assim que o outro vai escutar? É exatamente assim que o outro vai interpretar? Meu amigo, não é, né? Então, o grande desafio em criar uma copy ou em criar uma comunicação para qualquer marca que de fato faça sentido ou que de fato tenha um impacto é que você não tem que estar preocupado com aquilo que você diz. Olha que contraintuitivo. Você não tem que estar preocupado com aquilo que você está querendo falar. Com o quão legal é o seu produto ou quão incrível você é. Você tem que estar preocupado em como é que o outro vai escutar o que você está dizendo. Ou seja, é um nível a mais na conversa. E é por isso que é difícil criar copy. É por isso que é difícil treinar pessoas para escrever copy. Eu treinei mais de 2.200 copywriters. Né? E tem gente aí que fala assim: ah, eu tenho 50 mil alunos, 100 mil alunos e tal, com infoprodutos. Ótimo. Cara, a questão é, treinar um copywriter ou treinar uma pessoa para escrever a respeito de alguma coisa não é dar um curso online para ela e soltar ela lá na vida. Não é. Eu tinha que fazer aulas com essa galera semanalmente e revisar o texto deles. Então essas pessoas ficavam comigo por dias, ou melhor, por meses, às vezes por mais de ano, entrando toda semana, trazendo copy para eu olhar, trazendo material para eu olhar. Por que a gente fazia isso? Porque o que importa é o que o outro escuta. Então, quando eles traziam esses materiais para eu olhar, eu trazia para eles a minha percepção a respeito do que eles estavam escrevendo. Entende? Então, é por isso, inclusive, pessoal, e a gente está no assunto de oferta irresistível, eu não sei se você está sacando, mas é por isso que é importante você não ter copies criadas em que ninguém, além de você, está lendo. É importantíssimo você ter uma segunda opinião, uma terceira opinião a respeito daquilo que você escreve. Importantíssimo. Por quê? Porque a gente está preso na nossa cabeça, não dá para você pensar como uma outra pessoa. Esses exercícios que a gente faz de criar um avatar, por exemplo, né, de criar uma persona e tentar escrever pensando nela,
é o mais próximo que a gente pode chegar de como é que o outro vai escutar o que eu estou dizendo. Então a palavra-chave em copywriting é percepção. É como é que o outro percebe a minha comunicação. E aí o ponto é, se essa é a palavra-chave, se esse é o segredo de você criar uma copy que converte, se esse é o segredo de você criar ofertas que convertem, se o segredo está em o que o outro está escutando, é importante você prestar atenção nisso na hora de criar ofertas irresistíveis também. Porque para você, pode ser que a oferta pareça irresistível, mas para o outro não. E aí você sabe fazer sequência de bônus, você sabe fazer, você coloca gatilhos mentais, você coloca garantias, você coloca depoimentos, você coloca tudo que você pode imaginar na sua copy, mas não vende tão bem quanto você gostaria, não é? Acontece com vocês? Diz aqui se acontece com vocês. Vocês já colocaram alguma oferta no ar que não funcionou tão bem quanto você gostaria? Às vezes até funciona, para muitos de vocês funciona. Mas está muito longe, muitas vezes, de funcionar como você gostaria, não é? Por quê? Porque o outro não está escutando da mesma maneira que você escreveu. Faz sentido, gente? O outro não está escutando da mesma maneira que você escreveu. Ele não está atento, ou melhor, ele não está conectado com a comunicação que você está criando. Ele está conectado com o que ele está escutando a respeito do que você disse. E isso serve não só para criar ofertas irresistíveis, mas para criar qualquer comunicação que tenha como objetivo atrair pessoas para o seu negócio, certo? Então, eu defino o copywriting como criar uma comunicação que faz as pessoas agirem para negócios. É para isso, certo? Então, por exemplo, se eu for convidar, sei lá, uma pessoa para ir jantar comigo, isso não é copywriting, eu não estou querendo vender nada para ela. Certo? Agora, se eu quero chamar essa pessoa para baixar um material, se conectar com a minha marca e depois talvez comprar uma mentoria, um curso online, um treinamento, um produto físico meu, isso sim é copywriting. Então, copywriting é a comunicação persuasiva aplicada a negócios. Tá? Então, essa é a intenção do copy. Tá? É você criar uma comunicação que faz as pessoas agirem aplicada a negócios. E, de novo, vocês conseguem sacar que não importa o que você diz? Gente, se vocês perceberem só isso, se vocês realmente entenderem o que eu estou dizendo aqui, que não importa o que você diz, o que importa é o que o outro escuta, não importa a comunicação que você quer passar, o que importa é o que o outro está percebendo, a sua comunicação vai evoluir num nível tão absurdo. A primeira aula, para vocês terem uma ideia, a primeira aula que eu colocava sempre no curso... eu não tenho mais curso de formação de copywriters, tá? Então, hoje eu ajudo pessoas que têm equipes de copy a gerenciar essas equipes e fazer essas equipes darem resultado, tá? Então, meu trabalho hoje é com experts, infoprodutores, agências que têm equipes de copy e que me contratam para treinar essas pessoas, estar ali junto com elas todos os dias, para que essas pessoas possam gerar resultado para esses experts, para esses negócios, tá? Então, eu não treino mais copywriters profissionais, né? Mas quando eu treinava copywriters profissionais, esse era o grande desafio que eu tinha com eles. Eles muitas vezes queriam escrever o que eles queriam falar, ou eles usavam as técnicas que eles aprendiam no treinamento, no meu curso ou em outros treinamentos, mas quando você ia ver a copy, cara, ela simplesmente não gerava nenhum tipo de sentimento, né? E aí, outro princípio de copywriting, a gente vai falar muitos princípios aqui nessas lives, nesses conceitos nossos, tá? Outro princípio básico de copywriting, pessoal, ou de comunicação persuasiva, ou ainda de criar ofertas irresistíveis, né? É que a gente toma decisões com emoção e justifica as nossas decisões com a lógica e com a razão. E isso sim vale para qualquer área da sua vida. Pensa agora em alguém que você gostaria de comunicar ou de conversar, que não seja seu cliente, alguém da sua vida pessoal. Você quer conversar com essa pessoa, você quer se comunicar com ela, você quer dizer uma coisa importante, você quer se aproximar dela novamente, por exemplo, né? Então às vezes a gente está com um relacionamento, enfim, que não está funcionando com alguma pessoa específica e a gente quer se aproximar dessa pessoa. E muitas vezes o que a gente pensa é, o que eu preciso dizer? O que está aqui dentro que eu preciso botar para fora? E se você já tentou fazer isso, você já viu que isso não funciona tão bem, né? Pegar o que está aqui dentro e cuspir
não é geralmente o que gera o melhor resultado na hora de você se aproximar das pessoas que você quer se aproximar. Ou seja, na hora de criar conexão, de criar intimidade, de criar algum tipo de conexão com essas pessoas, falar o que você pensa não necessariamente é o melhor, concordam? O que funciona então? O que as outras pessoas precisam ouvir, o que aquela pessoa precisa escutar, que seja verdade, em princípio, certo? Ou seja, a gente não vai mentir nunca, a gente não... Olha, tem até um joinha aqui. Você não vai mentir, você não vai dizer algo que não seja verdadeiro, nem que seja para o seu negócio ou para você mesmo, porém, você precisa escolher as palavras certas para dizer aquilo que a pessoa quer escutar, do jeito que ela quer escutar. Por quê? Porque se ela não entender que a sua comunicação tem essa intenção, tem a intenção de aproximar, tem a intenção de fato gerar no outro uma emoção, e uma emoção positiva, né? Porque se você gerar uma emoção negativa, o que elas vão fazer é justificar a decisão delas de não comprar de você ou de não se aproximar de você, né? Então, se você só fala o que você está pensando, adivinha que tipo de emoção geralmente acontece, né? Que tipo de emoção geralmente você desperta nas pessoas quando você fala só o que você pensa? Que você é egoísta, que você só pensa em você, que você... O que mais? Não escuta as pessoas. Você já ouviu isso de alguém? Alguém já te disse que você não escuta os outros? Confusão, né, como a Ingrid colocou aqui. Né, por quê? E muitas vezes você desperta no outro até uma certa agressividade. Né? Ele fica puto com você. Porque você só está falando o que está na tua cabeça. Você não está criando uma comunicação de fato. Então, gente, para você conseguir criar qualquer comunicação que de fato faça o outro perceber o que você está oferecendo como irresistível, você precisa dizer o que o outro precisa escutar. Vou dar um exemplo aqui bem básico, bem comum. Sabe quando a galera faz aquelas sequências de bônus? Faz uma oferta de infoproduto, de curso online, de treinamento, seja o que for, e faz uma sequência de bônus. Quem aí já fez isso? Assim, vou criar uma oferta irresistível aqui, aí troca trocentos bônus lá na oferta para a pessoa. Eu vou te dar isso. O que acontece com a pessoa? Ela se sente confusa, né? E ela não necessariamente entende aquela oferta como irresistível. Mas especificamente, olha o que acontece muitas vezes. As pessoas olham e falam assim, ai, já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar, vou falar que eu tenho um bônus aqui, que é encontros semanais comigo. E esses encontros semanais, eles vão... eles custariam R$5.000 por encontro. Então, como são 4 encontros por mês, custa R$20.000. Aí a pessoa vai lá e coloca encontros semanais comigo, R$20.000. Amigão, alguém já pagou R$20.000 para encontrar com você 4 vezes? Provavelmente não, né? Para a maioria de vocês aqui, provavelmente não. Né? Então, primeiro, mentira. Certo? Segundo, qual é a percepção que vocês têm? Me fala de vocês, gente. De você aí. Coloca aqui no chat para mim. Se eu falo para vocês que um encontro comigo custa R$5.000 de 1 hora, por exemplo, naturalmente, você consegue acreditar nisso? Fala a verdade. Você consegue acreditar? Tipo, é algo que você fala, não, realmente, isso daí vale mesmo R$5.000. É assim que você pensa? Ou você olha e pensa, será? Sei não. Acho que esse cara nunca cobrou isso mesmo. Né? Não, pronto, tá lá, a Ingrid colocou não. Certo? Quem mais? Coloca aí pra mim, pessoal. Eu quero saber. Gente, aqui é um bate-papo, eu quero ouvir vocês. Tá? Então, eu vou falar, eu vou contar tudo pra vocês, mas olha que legal. A Ingrid colocou assim, parece que alguém tá querendo se aproveitar. Isso é o que ela pensa quando eu falo que um encontro com alguém vale R$5.000. Quem mais pensa assim? Quem mais pensa assim? Quem mais, quando escuta isso, tem essa percepção de, cara, você tá mentindo. Você tá querendo se aproveitar, você tá querendo fazer o que, o que você tem valer mais do que, de fato, a gente acha que vale. E olha só, gente, valor, a gente já vai falar sobre valor, que é a grande diferença, né? O grande segredo de criar uma oferta irresistível é a diferença entre o valor e o preço. Já tem aqui o grande segredo dessa live, né? A grande diferença é a diferença entre o valor e o preço. Mas valor, ele é percebido. Vocês conseguem perceber valor em algumas coisas e não perceber valor em outras. Não é? Não tem coisa que você valoriza muito, mas que outras pessoas não ligam tanto? Ou
algumas coisas que as pessoas valorizam muito, mas que você não está nem aí. Valor é inerente a quem está atribuindo esse valor. O valor é algo que você dá. É você, o cliente, a outra pessoa, quem está lendo a sua cópia, quem está vendo a sua comunicação, quem está assistindo essa live. É você que atribui valor ao que eu estou dizendo. Para você. Certo? Então, essa é a intenção de uma copy. É você fazer o outro perceber que o que eu estou te falando aqui, de fato, vale a pena ser escutado. Todas as pessoas que estão aqui, de alguma maneira, estão percebendo algum valor, porque senão não estariam aqui. Teve uma galera que já pegou, inclusive, ficou um pouquinho e foi embora. Certo? Então essas pessoas não estão percebendo que vale ficar aqui, por exemplo. Mas vários outros estão. Então, o valor é algo atribuído por quem escuta. É você que valoriza a comunicação que você está escutando ou não. É por isso que a gente precisa ter percepção de outras pessoas. É por isso que a gente precisa ter a nossa comunicação checada, digamos assim, ou avaliada, ou escutada, ou lida por outras pessoas. E de preferência que sejam pessoas parecidas com o nosso cliente, com aquela pessoa que a gente quer, para quem a gente quer vender. Por quê? Se o outro não está percebendo que o que eu estou falando, o que eu estou oferecendo é verdade, ele vai cair exatamente ali onde a Ingrid falou. Parece que a gente está querendo se aproveitar. Quantas ofertas você já viu de... Gente, todo mundo que me segue aqui, ou pelo menos grande parte de vocês, está no mercado de infoprodutos, está no mercado de experts, está no mercado de cursos online, certo? Então, esse é o nosso mercado. Com certeza, você já viu infinitas ofertas de cursos, treinamentos, etc. Muito provável que você já tenha comprado muitos, inclusive, mais de um, né? E o que acontece com essas pessoas? Quando a gente... Ou melhor, o que acontece com a gente quando a gente vê a oferta de outras pessoas? Na maior parte das vezes a gente atribui muito pouco valor. Porque aquelas ofertas às quais a gente atribui muito valor, a gente vai lá, pega o nosso cartãozinho, faz o nosso Pix, ou faz o nosso pagamento e compra. Por quê? Por que as pessoas pagam por aquilo que você está oferecendo? Pensa nisso, gente, de novo. Ah, mas eu já ouvi isso antes. Tá bom, você ouviu, mas você não está com o resultado que você quer. Ou seja, não interessa o que você sabe, o que interessa é o que você está tendo de resultado. Tem alguma coisa no meio do caminho que está te impedindo de ter o resultado que você quer. E eu aposto meus 12 anos de experiência como copywriter, como alguém que fez estratégias para sei lá quantos infoprodutos que eu já tenha feito no passado, já vendeu mais de 200 milhões de reais, eu aposto que o que está acontecendo com você é que você está dizendo coisas que as pessoas não estão percebendo como valiosas. Que as pessoas não estão percebendo como algo que vale a pena parar para ser escutado. Ou que elas não percebem que o que você está oferecendo vale mais do que o dinheiro que elas têm. Sacou? E, gente, o que é então de fato uma oferta irresistível? Olha o Tiagão aí. Fala, Tiagão. Bem-vindo, querido. O que é então uma oferta irresistível, gente? É aquela em que o valor percebido daquilo que você está oferecendo é muito maior do que o preço que você está cobrando. Se o valor percebido do que o que você está oferecendo é muito grande, daquilo que você está oferecendo é muito grande, e o preço em relação a esse valor é pequeno, e detalhe, preço pequeno depende do quê? Do quanto de valor você gerou ou de você conseguiu fazer a pessoa perceber. Então, R$1 milhão pode ser barato. 100 milhões de reais pode ser barato. Quer ver? Se eu oferecer o Instagram para você comprar por 100 milhões de reais, tá barato, não tá? Pois é. Na época, essa rede social foi vendida por $1 bilhão. E hoje, um dos caras, por exemplo, que fala isso é o Gary Vee, né? Ele fala que, cara, foi um roubo. Tipo, os caras... Mano, $1 bilhão era nada perto do que essa rede social vale. Hoje o Facebook está quase perto, sei lá, de $1 trilhão de valuation, né, de valor. Uma coisa que vale quase 1000 vezes mais. E aqui no Brasil, gente, olha o poder que o Instagram tem. O Instagram tem mais poder hoje do que qualquer rádio, qualquer veículo de comunicação, qualquer televisão criado há sei lá quantos anos atrás. Não é? Então, percepção de valor é o segredo, gente. Porque, vamos lá, se você tem um negócio, você não controla o quanto você cobra pelo que você quer estar oferecendo, então você controla o preço.
Você controla o preço. Olha, tá vendo? Então o joinha, até o Instagram concordou. Você controla o preço daquilo que você vende. Você não consegue controlar necessariamente a percepção de valor que as pessoas têm, mas você consegue treinar para cada vez mais gerar percepção de valor maior. Você consegue treinar a sua comunicação, treinar aquilo que você diz, para que as pessoas olhem para aquilo que você está oferecendo para elas e percebam que aquilo que você está oferecendo vale muito mais do que o preço que você está cobrando. Se vocês entenderem só isso, se vocês conseguirem aprender, e lógico, eu falo só isso, parece pouco, né? Mas é um mundo isso. É um estudo, leva-se, sei lá, quanto tempo para que você consiga descobrir as nuances aqui de como fazer uma oferta de fato que as pessoas percebam como irresistível. Mas o grande segredo, a teoria da coisa é essa. É você gerar uma percepção de valor no seu público, no outro, que seja tão grande que o preço fica barato, independente de quanto você cobra. Eu já fiz ofertas, quer ver uma coisa que eu faço com bastante frequência? Eu vou contar aqui um segredo para vocês, tá? Uma das coisas que eu ofereço hoje, né, dos serviços que eu vendo, é de revisão de copy. Né? Então eu pego, por exemplo, pessoas que têm lançamentos que faturam em torno de 500 a 1 milhão de reais ou mais, né? Pelo menos, no mínimo 500 mil por lançamento, né? Ou seja, são pessoas que têm resultados bastante expressivos, né? Faturam lá 500 mil reais ou mais por lançamento, idealmente mais de 1 milhão por lançamento, né? E tem bastante gente que faz isso, né? E uma das coisas que eu ofereço para eles é, eu vou olhar 100% das suas cópias, eu vou revisar todas as cópias do seu lançamento inteiro, vou olhar todos os e-mails, todos os anúncios, todas as páginas, todas as mensagens, tudo. Eu vou olhar todos os CPLs, todos os conteúdos, tudo que você fez, e vou olhar aonde estão os buracos que você não tampou nesse balde. Ou seja, tem água escorrendo, tem lead indo embora, porque você não está dizendo a coisa certa na hora certa. E aí o trabalho que eu faço nesse serviço é olhar tudo que a pessoa precisa alterar de copy, porque vamos lá, se ela está fazendo um lançamento de 1 milhão de reais, ela sabe o que ela está fazendo. Ela não está começando agora. Ela tem um grande resultado. Mas aposto com você, e eu sempre acho, né, que tem um monte de buraco, tem um monte de coisa que essa pessoa poderia estar dizendo, ou deveria não estar dizendo, que está fazendo as pessoas irem embora, que está fazendo as pessoas desistirem, que está fazendo as pessoas não comprarem dela. Então o trabalho que eu faço é, eu reviso todo o seu lançamento, olho tudo, e eu vou achar os buracos. E a gente vai reescrever só os pedacinhos que valem a pena ser reescritos, para a gente tampar esses buracos do seu funil e você faturar muito mais do que esse 1 milhão por lançamento. E para esse serviço, a última vez que eu vendi esse serviço, eu vendi ele por um valor fixo, eu não cobrei nem variável. E o valor foi de 60 mil reais. E aí você fala, nossa, Rafael, mas você está cobrando 60 mil reais para revisar uma copy? Exatamente. Quer ver como isso pode parecer barato? A pergunta que eu faço para as pessoas que têm esse tipo de demanda, né, que querem que eu revise os seus lançamentos, é a seguinte. É só uma pergunta que eu faço. Olha só. Você acredita que se eu revisar o seu lançamento inteiro, você vai conseguir, no próximo lançamento, faturar, no mínimo, 60 mil reais a mais do que você faria se eu não revisasse o seu lançamento? Entendeu a pergunta? Vou fazer de novo. Você acredita... A pergunta não é sobre mim e sobre o outro. Você acredita que se eu revisar o seu lançamento inteiro, você vai conseguir faturar, no mínimo, os 60 mil reais que eu estou te cobrando a mais do que você faria sem eu estar revisando o seu lançamento? E ela só pode responder duas coisas. Se ela responder não faz o menor sentido eu fazer esse serviço para ela. Então, melhor a gente não fazer. Certo? Então, cara, se você não acredita que com a minha revisão você vai faturar, no mínimo, 60 mil reais a mais do que você faria sozinho, não tem por que eu revisar o seu material. Se ela responder sim, fala, bom, eu acredito que se você revisar, eu faturo pelo menos 60 mil reais a mais. Ótimo. Então, 60 mil reais, ou melhor, o meu serviço é de graça. Você só está me adiantando o dinheiro. Meu serviço vai ser de graça para você. Não vai te custar nada. Você só vai adiantar, pagar para mim primeiro, e logo depois do seu lançamento, você vai faturar. E outra, você não vai faturar só nesse lançamento, porque esse lançamento que você está fazendo não é o único. Você faz ele com bastante frequência, né? Ou você vai fazer ele pelo menos mais vezes. Então você vai faturar nesse, e no próximo, e no próximo. Ainda tem uma chance muito grande
de não ser apenas 60 mil reais. Porque, gente, se a gente está falando de um lançamento de 1 milhão, eu estou falando de um aumento de 6% no lançamento do cara, é isso? 6%. No mínimo, uma revisão de copy aumenta um resultado em 6%. É claro que, lógico que depende de vários outros fatores. Eu posso garantir, gente, que esse cara vai faturar 60 mil reais a mais? Eu posso garantir? Não tenho como garantir. Não tenho como prever o futuro, não sei o que pode acontecer. Mas eu posso garantir para ele, e ele vai perceber isso, e aqui está a chave da parada, que a gente está fazendo o melhor que a gente pode para que isso de fato aconteça. E outra, como é que você vai garantir qualquer resultado de qualquer lançamento que você faça? Não tem como garantir absolutamente nada disso, gente. Né? Por exemplo, tem cliente meu que chegava e falava assim, você garante que se você escrever o meu lançamento, né, quando eu fazia copies do zero, né, ou seja, criava o lançamento inteiro para a pessoa, escrevia tudo para elas e tal, elas perguntavam assim, você consegue me garantir que eu vou faturar pelo menos aí, sei lá, 100 mil, 200 mil, 500 mil, tinha gente que falava tudo, né, tinha gente que falava assim, você garante que eu faturo pelo menos 1 milhão de reais? E aí a minha resposta era sempre a seguinte, olha só, se eu pudesse garantir que você faturaria 1 milhão de reais, eu não ia te cobrar 100, 150 mil, que é o valor que eu cobro. Eu ia te cobrar 990 mil e você ainda ganhava 10 de graça. Porque estava garantido. Por que eu ia cobrar mais barato? Gente, porque o risco está com o negócio. O risco está sempre com o negócio. Então não tem como você atribuir 100% no resultado a qualquer que seja a coisa. Ao copywriter, ao, sei lá, gestor de tráfego, seja quem for. Não tem como. É o risco inerente de se ter um negócio. Se você não tem estômago para isso, amigo, você não tem estômago para ter um negócio. Sinto muito. Você tem que ter estômago para atribuir, para correr esse tipo de risco e acreditar que vai dar certo, e dar o seu melhor e fazer acontecer. E para que a gente consiga gerar esse tipo de resultado e diminuir esse risco ao máximo, o que a gente tem que fazer? Criar ofertas que, na visão do nosso cliente, são percebidas como irresistíveis. Certo? Então, e olha só, eu trouxe aqui alguns exemplos aqui também, né? Eu tinha notado isso aqui de uma palestra que eu fiz há um tempo atrás, aí eu trouxe aqui para vocês olharem. Olha que legal. A questão aqui era, né, que a gente toma decisões por emoção e justifica as nossas decisões com lógica. E aqui eu estava provando para vocês, trouxe alguns exemplos. Olha só, gente, por que as pessoas compram, por exemplo, um relógio de luxo? Por que alguém paga 50 mil, 100 mil, 500 mil, 1 milhão, 2, 15 milhões de reais num relógio? Por que vocês acreditam que as pessoas pagam isso? Se elas estão pagando, é porque vale mais ter o relógio do que ter o dinheiro, concorda? Ou seja, se alguém paga 1 milhão de reais por um relógio, essa pessoa acredita que esse relógio tem um valor maior do que 1 milhão de reais. Senão ela não ia gastar esse dinheiro. Porque se ela tem 1 milhão de reais, ela sabe quanto vale 1 milhão de reais. Ela sabe o que ela pode comprar com 1 milhão de reais. Né? Então, ó, a Ingrid colocou status. Exato. Ela paga não pelo relógio, mas pelo que o relógio representa. Ela paga pela emoção, pela imagem que vai passar para os outros. Ela paga pela emoção que é gerada. Ainda mais profundamente, não é só pela imagem que os outros vão ter dela. É pelo que ela vai sentir quando os outros virem que ela tem um relógio desse. Certo? Ou seja, ela está pagando pela emoção que vai ser gerada nela. Ela está comprando exatamente esse sentimento. Ela não está comprando um relógio. E vamos lá, gente. Um relógio é um relógio. Certo? Então, pô, esse relógio, esse Apple Watch aqui, da hora também. Não é por isso. A pessoa não compra um item pelo que ele é. Ela compra pelo que ela vai sentir ao ter esse item. Se a gente fosse racional, se a gente comprasse as coisas pelo que as coisas são, né, pelo pragmatismo do mundo, né, se fosse verdade isso, cara, ninguém pagava 1 milhão de reais num relógio. Porque é só pra ver a hora. Não faz sentido. Mas a gente não é. O ser humano não é racional. Ou melhor, ele tem uma base racional, mas as nossas decisões são tomadas por emoção. Então, a gente
tem a emoção de status e pertencimento ao comprar um relógio de luxo. Mas vamos lá, se você perguntar para uma pessoa que comprou um relógio desse, por que ela comprou, ela vai falar o quê? Ah, é porque eu quero status e quero parecer muito bom na frente dos outros? É isso que ela vai falar? Não é, né? Ela vai falar que é porque o relógio é de qualidade, porque ele dura muito, porque ele é, sei lá, porque ele é de uma marca que é histórica e essa pessoa é apaixonada por arte, ou por sei lá qual for o motivo. Ela nunca vai dizer que é pelo motivo emocional. Pelo menos não abertamente. Talvez ela nem saiba disso, muitas vezes ela nem sabe disso. Porque a gente justifica as nossas decisões com razão. Então a gente toma decisões com emoção, mas a gente justifica as nossas decisões com razão. Quer ver um outro exemplo? Ó, por que uma pessoa que não toca um instrumento musical compra um instrumento musical? Compra, sei lá, vou dar um exemplo meu, eu, Rafael, tá? Nessa sala aqui do lado de casa tem uma sanfona. Eu sei tocar sanfona? Não sei. Eu já toquei sanfona alguma vez na vida? 2. Mas quando eu toquei sanfona 2 vezes na vida, eu senti uma forte emoção, um desejo muito grande de ter aquele instrumento. Ou seja, eu comprei aquele instrumento porque eu estava encantado pelo instrumento, pelo som dele. Porque eu me apaixonei por aquele som. Por uma emoção. Por isso que eu comprei. Mas como é que eu justifico isso? Será que eu falo isso? Não, na hora de falar por que eu comprei, eu falo assim, não, porque eu quero desenvolver uma habilidade nova. Eu, no meu caso, eu dizia o seguinte, como eu sei tocar um pouco de piano, a sanfona é metade piano, então eu já sei tocar metade de uma sanfona. Olha que justificativa tonta, não faz sentido nenhum. Até faz algum sentido, né? Mas vocês percebem que não é por isso? Então, a gente toma decisões com emoção e justifica as nossas decisões com lógica, com razão. É assim que a gente faz para tomar qualquer decisão. E, gente, não é só comigo, não é só com você, é com a pessoa para quem você está escrevendo também. Então, se você cria uma oferta, ou se você cria um conteúdo, se você cria uma página de vendas, sei lá, seja o que for que você cria para vender qualquer coisa, e não para pensar e para prestar atenção em como é que a outra pessoa vai se sentir, emoção, qual é a emoção que vai ser gerada a partir daquela mensagem, a partir daquilo que você está dizendo, a partir daquele vídeo, a partir daquele conteúdo no Instagram, se você não consegue mirar em gerar essa emoção, simplesmente não vai acontecer. As pessoas não vão conseguir despertar, a não ser que você seja extremamente talentoso, né? Tem gente que é comunicador nato, né? Tem gente que faz tudo isso que eu estou falando para vocês na teoria, tem gente que faz isso sem pensar. É maravilhoso isso, né? Então tem gente que nasceu com o dom da comunicação, né? E eu acredito que eu desenvolvi isso ao longo do tempo, né? Então, graças a Deus, eu tive uma facilidade de encontrar no copywriting algo que eu gostava muito de fazer e algo que eu tinha uma certa facilidade de aprender, né? Então, para mim, foi algo bastante natural, assim. Eu tenho uma habilidade natural de fazer copy. Eu consegui pegar isso com uma certa velocidade, assim como vários dos meus alunos têm, assim como vários de vocês provavelmente têm também, né? Então, tem muita gente que precisa estudar muito. Eu, por exemplo, para tocar piano, eu preciso estudar muito. Para tocar, sei lá, gente, para fazer uma automação, eu sou um zero à esquerda. Eu apanho que nem um cachorro, eu não consigo fazer, de jeito nenhum, entendeu? Então, na hora de criar uma comunicação persuasiva, para mim era algo que eu conseguia aprender com facilidade. Até porque também, eu não sei se vocês já sabem disso, já ouviu eu contar essa história em algum lugar, né? Mas quando eu tava na escola, gente, quando eu tava no colegial, especialmente no colegial, antes disso acho que eu não prestava muita atenção não, mas, gente, assim, eu tinha alguma questão com estudar, sabe? Tipo, eu não conseguia estudar, eu não tinha vontade de estudar, eu não... Sei lá, eu gostava muito de aprender, eu gostava muito de descobrir coisas novas, né? Eu era muito explorador nesse sentido, né? Tipo, eu tinha uma tia que dizia que eu era um cientista maluco, porque eu brincava com as plantas no jardim, misturava as coisas lá, construía casinha de bambu, fazia o diabo, né? Só que eu não tinha muita vontade de estudar as coisas de escola, as matérias de escola e tal. E, pô, chegou um momento, gente, que eu pensei assim, puta, cara, a galera estudando pra vestibular, né? Todo mundo indo querendo entrar na faculdade, eu não sabia nem qual faculdade eu ia fazer, não fazia nem ideia, tipo... Na hora de fazer vestibular, eu coloquei, sei lá, 3, 4 coisas diferentes, totalmente nada a ver, né? Eu tinha colocado engenharia aeronáutica no ITA, eu tinha colocado, se eu não me engano, foi psicologia, alguma coisa assim,
O meu teste de aptidão da escola deu domador de cavalos. Não acho que era uma coisa que eu ia fazer, né? Mas enfim, deu lá domador de cavalos. E no fim das contas, eu acabei prestando para lazer e turismo, que era um curso novo na USP, que eu falei, cara, vai que eu passo nesse negócio, e eu acabei passando, né? Mas eu não tinha vontade de estudar, né? E aí o que aconteceu? Eu descobri que eu tinha que dar um jeito na minha vida, porque eu falei, cara, se eu não tenho vontade de estudar, se eu não gosto de estudar, e todo mundo tá dizendo que se eu não estudar eu não vou me dar bem, eu tô ferrado. Minha família inteira, por exemplo, é dentista, da área da saúde. Eu nunca fui dentista, nunca me atraiu esse tipo de coisa. E aí eu pensava, cara, o que eu posso fazer? Como é que eu vou fazer para me virar? Não quero estudar, não gosto de estudar desse jeito, apesar de eu gostar muito de aprender. E até que chegou um momento, né, que eu fui, enfim, vivendo, fui fazendo faculdade, a vida foi acontecendo. Cara, eu tava lá com meus 25, 24, 25 anos ali, meu salário era de R$1.000, então eu ganhava R$1.000, tava tentando empreender, sempre gostei de empreender, sempre foi uma coisa que eu gostava, que eu queria fazer e tal, mas, pô, sem dinheiro, sem conhecimento, sem nada, vai começar por onde? O que eu vou fazer, né? Então, eu me admiro muito, por exemplo, tem gente que hoje que, pô, o Henrique, por exemplo, um cara que começou com 16 anos, cara, no mercado digital, o cara tem 20 e pouquinhos anos hoje e tá voando, faturando milhões, né? Então, pô, eu admiro muito. Eu não tinha essa habilidade naquela época, né? E então, o que eu descobri? Eu descobri que copywriting era algo que eu gostava de estudar. Eu comecei a fazer cursos de marketing digital, comecei a fazer cursos de infoprodutos, comecei a descobrir esse mundo de ensinar as pessoas através da internet, comecei a ver os resultados que poderiam ser gerados ali, e aquilo começou a me atrair muito. E eu comecei a comprar um livro atrás do outro, comecei a comprar um curso atrás do outro, e eu estudava tudo isso. E eu lia tudo aquilo, o máximo que eu podia. Eu ficava lendo, estudando, e aí eu descobri, uma hora caiu uma ficha pra mim, falei, cara, a questão não é que eu não gosto de estudar. O problema é que eu estava estudando as coisas erradas. O problema é que na escola eles estavam querendo que eu aprendesse coisas que não me interessavam tanto. Além disso, como acho que 90% da população mundial hoje, descobri que meu TDAH é nas alturas, né? Então, inclusive, o diagnóstico que eu tive de TDAH é bem recente, né? Cara, a medicação e todo o processo que eu passei por psicólogo ou psiquiatra e tal, mudou minha vida, porque assim, do dia pra noite eu comecei a perceber que eu conseguia sim ficar horas e horas estudando, horas e horas fazendo alguma coisa que me interessava, né? Até quando eu comecei a tomar a medicação, quando eu comecei a me tratar nesse sentido, começou a funcionar muito bem. Eu não sei se isso é uma epidemia mundial de TDAH, quem aí tem TDAH também, né? Conta aí pra mim, ou pelo menos acha que tem, né? Acho que todo mundo acha que tem, não tem uma pessoa no mundo que não acha que tem, né? Pelo menos quem tá na internet, né? Quem não tá, acho que não tá ligando muito pra isso, não presta atenção, mas não, né, não tá conectado, mas todo mundo acha que tem TDAH, né? Enfim, no meu caso, eu tinha lá um teste que eu fui fazer no psiquiatra, né? E aí o teste que tinha 60 perguntas, ele fazia, não sei exatamente como é que funciona, tá? Mas tinha umas 60 perguntas. E aí ele falou, cara, de 60 você acertou 58 para TDAH. Então acho que você tem um TDAH muito forte, muito óbvio, muito simples. Começa a tomar medicação, começa a ir no psiquiatra, no psicólogo e tal, vamos ver como é que vai. E pra mim funcionou muito bem, né? Então eu descobri que não é que eu não gostava de estudar. Percebe que louco? Eu só estava estudando as coisas erradas, né? Então, gente, talvez isso esteja acontecendo com você, né? Aconteceu com mais alguém aí, gente? Eu sou só eu? Só comigo que acontecia isso, de ir pra escola e achar que tava fazendo a coisa errada? Eu sei que tem gente que sempre gostou muito, né, de focar em estudar coisas da escola e ter, enfim, nas matérias, gostava desse tipo de coisa. Cara, não era o meu caso. Não era o meu caso. E graças a Deus eu achei, né, eu converso, tava conversando com minha mãe entrou na live agora aí. Oi mãe, tudo bem? E aí eu tava conversando com minha mãe um dia e eu falei, poxa, que legal que eu achei o mercado digital na hora certa, né? Que legal que eu achei na hora que tava começando, e que eu inclusive me encantei por isso na hora certa, né? Então eu acredito que, claro que todo mundo tem o mérito pelo que fez, né? E pelo que não fez, mas então que eu acredito que tenho sim o mérito de ter cuidado das coisas, de ter feito o que eu tinha que fazer, de ter ido atrás de estudar e tal. Mas, cara, eu dei muita sorte também, porque eu comecei no mercado digital na hora que literalmente era tudo mato. Gente, eu ainda acredito que o mercado digital é tudo mato, tá? Eu ainda acredito que se você sair na rua e perguntar o que é um curso online, o que é um infoproduto, boa parte das pessoas não faz nem ideia. Se perguntar o que é copywriting, então, amigo, pelo amor de Deus, as pessoas não fazem a menor ideia do que é. A menor ideia.
né? E nem acho que vai fazer, tipo, não é uma coisa que vai ser mainstream, né? Que todo mundo vai conhecer e tal. Mas as pessoas não fazem ideia. Então o mercado tá começando, gente. Eu não sei se vocês sabem, mas tipo, dá pra pesquisar. E se alguém quiser pesquisar, dá uma olhada e fala aqui na live pra gente. Quantos % do mercado de fato, né, de educação é de cursos online, treinamentos livres, etc. Quantos % é assim? Eu diria que é uns 5%, e olha lá, eu tô chutando alto, hein? 95% é o quê? Escolas, faculdades, cursos técnicos, esse tipo de coisa. Então, o mercado de educação ainda não foi para o mundo digital. Ele acelerou muito, mas ainda não foi para o mundo digital. Ainda não é algo que é absurdamente relevante para a nossa economia. Ele é um pouco relevante. Está cada vez melhor. E na minha opinião, daqui a 10 anos, eu não sei como é que vai ser, mas daqui a 10 anos o negócio vai explodir, gente. Não tem como não acontecer isso. A pandemia só apareceu aí para mostrar isso para nós, né? Para acelerar tudo, né? Olha que legal, a Caroline falou assim: como mãe de TDAH, fico feliz de ouvir você. Vocês são fora da caixa e brilhantes, aproveite as habilidades. Obrigado. Então, outra coisa que eu descobri também no TDAH é isso, né? Existem algumas habilidades que a gente tem. Por exemplo, a minha habilidade única, cara, que é algo que eu sei que eu tenho com bastante facilidade, é improvisar. Meu amigo, você pode jogar o que quiser no meu peito que eu improviso aqui. Entende? Então, do ponto de vista de criação, isso é maravilhoso, né? Então, quando você está... Para quem gosta de arte, de criação, de música, enfim, dessa parte mais artística, improviso ou descoberta e criatividade é algo que funciona muito bem. Então, por isso também que copywriting funcionou muito bem para mim, porque existe um nível alto, ou relevante pelo menos, né, de criatividade que tem que ser trazido ali. Ó o Denderson aí, tudo bem, querido? Uma galera entrando aí, o Marcão, fala Marcos. Beleza, gente. Então, voltando aqui ao nosso tema da nossa live, para a gente fechar esse assunto com a melhor maneira. Pessoal, resumindo o que a gente conversou até aqui, criar uma oferta irresistível é criar uma oferta que aos olhos do outro é irresistível. Criar uma oferta irresistível é você criar na percepção do outro altíssimo valor pelo o que você está oferecendo, uma percepção de valor muito alta e cobrar um valor muito menor do que isso. E quanto melhor você ficar em fazer o outro perceber valor naquilo que você está vendendo, mais rico você fica. Mais sucesso você vai ter no seu negócio. Porque você vai conseguir cobrar cada vez mais alto. Né? Então, por exemplo, tem coisas que são ofertas irresistíveis por R$1. Né? Você vai lá no McDonald's e você pergunta assim, quer uma batata grande ao invés da média por R$1? Não é tão irresistível assim, né? Porque muita gente resiste. Mas é bastante forte essa oferta. Por R$1 a mais, você leva uma batata grande. Nem sei se eles fazem mais isso, né? Mas fazia-se muito. E muita gente fazia, muita gente comprava, né? Inclusive existe uma história que essa oferta de R$1 a mais, você leva uma batata grande, era responsável por grande parte do lucro do McDonald's. Uma boa parte do lucro, da lucratividade da empresa vinha dessa oferta de R$1. Por quê? Cara, custava muito, muito menos do que R$1 colocar um pouquinho mais de batata e fazer uma embalagem um pouquinho maior. Então a lucratividade ali era gigantesca nesse produto, né? Então, olha o poder que tem você saber fazer uma oferta irresistível. Você aumenta a lucratividade de qualquer negócio. Então, fazer ofertas irresistíveis, gente, é isso. É você criar no outro a percepção de valor, fazer o outro entender que aquilo que você está oferecendo para ele tem muito valor. Então, minha sugestão para vocês, dá uma olhada em tudo que você está oferecendo, nas coisas que você está vendendo, naquilo que você está entregando para os seus clientes, nas ofertas que você tem feito, né? O Marcelo falou que os tickets dele são de 120, 35 mil e 10 mil. Exato, se alguém paga 120 mil pelos serviços do Marcelo, é porque as pessoas estão percebendo mais valor que 120 mil. Ou seja, está fazendo um ótimo trabalho, Marcelo. Muito bom, né? Então, desenvolver essa habilidade de fazer as pessoas perceberem valor é o que vai fazer uma grande diferença, uma gigantesca diferença em qualquer negócio que você venha trabalhar, seja seu ou de outras pessoas. Seja prestando serviços, seja entregando nos seus treinamentos, seja vendendo nos seus cursos, seja o que for. O que for, ok? Cria percepção de valor. Se você conseguir criar percepção de valor nos outros, você vai ter um saque infinito de dinheiro e, além disso, gente, você vai fazer as pessoas transformarem de fato a vida delas. Elas vão de fato ser transformadas, porque muitas vezes a gente deveria estar percebendo mais valor nas coisas.
né? Então, quando eu ofereço, por exemplo, uma mentoria minha, cara, eu sei que quem faz minha mentoria ganha mais dinheiro. Eu sei que quem faz minha mentoria tem mais resultado. Eu consigo ver as pessoas saindo da minha mentoria com resultados muito maiores. Ou seja, se a pessoa não compra a minha mentoria, na minha opinião, ela está perdendo dinheiro. Ela está deixando de ganhar muito valor. Eu preciso cada vez ficar melhor nisso, para que as pessoas percebam cada vez mais valor. E, gente, se essa live foi valiosa para vocês, se vocês gostaram... a minha mãe perguntou por que minha voz fica grave. Eu não sei se está grave não, é porque eu acho que eu tô falando normal aqui. Não sei, mas tem que ver aí se o computador tá dando certo, tá? Se tem alguma coisa errada aí. Gente, se vocês tiraram algum valor dessa nossa live, fico muito feliz e estou aqui para contribuir com vocês. Gente, se vocês quiserem saber sobre como eu posso ajudar o seu negócio que tem copywriters na equipe, ou seja, se você tem copywriters na sua equipe e quer a minha ajuda para fazer essa sua equipe gerar cada vez mais resultado, manda um direct para mim, a gente conversa lá. E essa semana vão ter mais lives, tá bom? A próxima live que a gente vai ter vai ser na quinta-feira. Eu ainda vou decidir o tema. Se vocês quiserem sugerir temas, pode colocar aqui para mim no chat, né, nos comentários, ou então coloca no meu direct, tá bom? Sugiram temas lá pra gente e a gente vai conversar aqui na quinta-feira também, ok? Pessoal, um grande beijo para vocês, uma ótima semana e a gente se vê na próxima live. Valeu, tchau, tchau!